Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mariana Correia, do canal Garota Meio Metro e também do Instagram. E hoje eu tô muito animada porque a gente vai ter uma pessoa incrível para conversar aqui com a gente. Deixa eu checar a conexão. Então, gente, hoje a gente vai conversar com a Carol, esperando o pessoal entrar aqui primeiro na live. Mas a convidada de hoje, ela já morou nos Estados Unidos e também na Espanha, né? A gente vai conversar sobre esses dois intercâmbios que ela fez. E tô muito animada, eu também fiz a school, a gente vai trocar uma ideia e vamos ver se ela já tá aqui. Peço perdão pela minha voz, porque eu tô um pouquinho rouca hoje. Deixa eu ver se consigo colocar ela aqui. Oi, gente, obrigada por entrar na live, estou animada. A gente vai falar sobre muitas coisas. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tá dando pra escutar direitinho? Tá sim. Ai, que A, linda, amei, que amei. a sua também, obrigada. Ah, obrigada, eu só coloquei um efeitinho mesmo, passei quase Dá nada. pra colocar. Eu não sabia que dava pra colocar efeito na live. Eu coloquei porque tá difícil aqui a situação. Aham, vou ver se eu Então, acho algo aqui que presta. então eu coloquei. Esse daqui é novo. Gostei disso aqui. Aham. E Nossa, aí, então, cara? Ai, tô animada por ter você aqui, porque eu te assistia no YouTube. obrigada pelo convite. Oi? Muito obrigada pelo convite. Ai, gente, vou tirar esses filtros. Ai, eu Pronto. que agradeço. Eu, Hum, eu, eu não sei se foi antes ou se foi durante o meu intercâmbio, mas eu lembro que eu assisti um sobre host também. sim, eu já assisti os seus também. Eu lembro que sempre ficavam nos recomendados. Ai, ai. Nossa, tanto que esse foi bem assim, não foi coincidência até. Eu tava revendo meus vídeos de intercâmbio e aí eu achei você por um deles, né? Uhum. Ali tava do ladinho o seu vídeo. Eu falei, meu Deus, eu assisti essa menina. Aham, Aí eu entrei em contato com você e foi assim que tudo surgiu. sim. Mas vamos começar então. Me conta um pouquinho primeiro da sua história com os Estados Unidos, depois você pode contar assim, sua trajetória mesmo no intercâmbio, né? Então, eu não sei, desde pequena, assim, eu sempre gostei muito de inglês, eu sempre escutava música em inglês, eu assistia, tipo, acompanhava artista americano, etc. E aí, quando eu tava no ensino médio, não sei, eu sabia que existia a possibilidade de intercâmbio, mas eu vi ela muito longe de mim. E aí eu tive dois amigos que eram da minha sala e que fizeram intercâmbio de high school para os Estados Unidos. E aí eu pensei, poxa, se eles conseguiram, eu também devo conseguir, né? Aí eu perguntava para eles como tinha sido, perguntei tudo, tipo assim, pedia dica e tal, de agência. E a parte mais difícil foi convencer os meus pais, né? Porque a gente é muito novo quando tá no ensino médio. E eu tinha 17 anos quando eu fui. E então, convencer principalmente a minha mãe foi muito difícil, mas era meu sonho, eu estava disposta a fazer tudo para conseguir ir. Então, assim, eu conversei muito com meus pais, tipo, porque querendo ou não, eu até tenho um vídeo no canal, né, falando dos preços. O intercâmbio de high school, por mais que você estude numa escola pública, você tem que pagar, né, para agência, para encontrar família, etc, etc. Então, eu perguntei meus pais se era um valor que, tipo, que a gente podia. E, bom, assim, na época, eu fiz o que você não escolhe a família, né? Então, quando saiu a minha família, tipo assim, eu tava esperando, tava ansiosa, etc. Só que, por mais que a gente tente não criar expectativa, a gente cria, né? Eu até Uhum. falo isso no vídeo de mudança de família. Quando saiu a minha família, eu fiquei um pouco, não quero dizer decepcionada, mas eu tava. Ah, meus amigos estão entrando aí, tem um amigo meu da Espanha. Olá, Marce, que tal? Aí. Olá. Ou, pois é, a gente pode até tentar conversar espanhol depois, se quiser. Mas aí Ai, acabou não sendo o que eu tá enfer- esperava. Oi? tá enferrujado meu espanhol, mas podemos tentar depois. Nada. Aí eu fui.
E quando eu recebi a família, tipo, eu falo tudo isso no vídeo da troca, né? Eu tentei dar uma chance, mas eu tive muito problema, tipo assim. E a gente sendo muito nova, né? Você acaba que não sabe direito como lidar com as situações. Eu me sentia mal, eu sentia que eu não podia ser eu mesma dentro da casa, então acabou que eu mudei. E aí a minha segunda família foi incrível, assim, tipo, a gente continua em contato. Eu gosto muito deles, estava pensando nisso esses dias, tipo, a gente sempre manda carta de Natal, assim, eu mando mensagem para ele sempre, querendo ou não, a gente perde um pouco o contato, né? Mas, assim, foram pessoas muito importantes para mim, continuam sendo, e foi, assim, foi muito difícil, né? Muito difícil, porque eu acho que a gente não tem a noção real do quanto que é difícil você estar tão longe, tanto tempo longe da sua família quando você é tão novo. Sim. E muita gente acha que o intercâmbio é assim, só a parte boa, né? Acho que ver Pô, foto, ver vídeo, pois é, acha que você tá vivendo um sonho. E assim, foi incrível, tipo assim, de verdade, foi uma experiência que mudou minha vida em todos os sentidos. E não sei, foi muito, muito bom, mas também foi muito, muito difícil, né? Então eu voltei já, foi em 2017, já fazem 4 anos. E depois disso eu voltei lá para visitar uma vez só, infelizmente. Mas meu plano era ir esse ano não, né? Em 2020, só que infelizmente não deu certo. E, corona. pois é. Mas então, aí em 2020 acabou que eu fui para Espanha. Eu tô fazendo universidade, né? Eu faço faculdade de engenharia civil e o programa, a coordenadoria internacional da minha universidade, eles têm convênio com universidades pelo Brasil. Então, eu sempre olhava, desde que eu entrei assim na faculdade, vai fazer 3 anos que eu tô lá, né? Só que ano passado a gente não teve aula, enfim. Aí Sim. eu sempre olhava os países que tinha pra ver. Gente, tá entrando até uns amigos meus de lá do intercâmbio. Engraçado, né? Coitados, não vão entender nada. Às vezes, americanos, do nada parece. E o engraçado é quando eles, às vezes, em português, uma coisa, uma enquete, que Aham, eles não. colocam, né? Aham, eu também acho muito engraçado, mas aí eu acho que até sem querer, porque ou a pessoa traduziu, o que eu acho muito improvável, ou então ela botou sem querer, né? Não sei. Mas, Sim. então, eu sempre, tipo assim, eu tento até postar algumas coisas em inglês pra ver se meus amigos de lá entendem também, mas acaba que fica tudo em português praticamente, né? O meu virou Instagram profissional agora, então é só português por causa do pessoal. Pois é. Mas eu tenho um que é privado, que tem mais o pessoal dos Estados Unidos. Porque uma coisa muito curiosa, assim, da minha vida é que eu tinha mais amigo lá do que eu tenho amigo aqui. Tipo, eu fazia, não sei, eu me dava melhor com o pessoal de lá. Aqui eu Eu, meio que sofria bullying aqui, foi muito, assim, entendi. diferente. Lá, tipo assim, eu demorei pra fazer amizade lá, porque eu acho que, não sei, eu tava achando que eu já ia chegar e já ia ter um montão de amigos, então eu me decepcionei um pouco, né? Porque eu achei as pessoas de lá, assim, elas são mais reservadas e elas demoravam mais pra confiar em você, pra chamar você pra fazer as coisas. Aqui no Brasil é tipo assim, você conhece uma pessoa em um dia, no dia seguinte ela tá tipo assim, ah, bora não sei aonde. Lá, tipo assim, nos meus primeiros 4 meses, só os outros intercambistas que me chamavam pra fazer as coisas, assim. Americano mesmo, não, eu não chegava, eu não fazia muita coisa. Oi, Bernardo, tudo bem? Quanto tempo? Ai, que bom, né? Tem bastante gente entrando até. Mas Sim, aí, é... eu me perdi aqui, gente. Eu tô. Eu me perco um pouco na conversa. que era mais intercambista, que te chamava. Só que aí no final, depois assim, em janeiro mais ou menos, eu comecei a. Eu comecei não, né? Os meus amigos mais americanos começaram a conversar mais comigo. Então, assim, eu fiz bastante amizade lá até também. Tipo, a bandeira que eu tenho assinada, é pena que ela não tá aqui, senão eu ia mostrar, mas ela tá toda assinada. Tipo assim, infelizmente eu não mantenho tanto contato com a maioria das pessoas, mas. Foi muito bom, tipo, eu agradeço muito de ter conhecido todo mundo, né? Porque, querendo ou não, eu acho que é uma coisa que, por mais que vocês não estejam em contato dia a dia e tal, é uma coisa que tá pro resto da sua vida, né? Tipo, são amizades que você sabe que estão lá e se você precisar de algo algum dia, tipo, você conhecendo essas pessoas, tipo, é uma coisa muito bacana.
E onde que você foi, assim, lá nos Estados Unidos, você foi mandada para que cidade, que estado? Era uma cidade grande ou era uma cidade de interior? Então, como eu fiz o intercâmbio que não tinha escolha, a minha família acabou sendo no Texas, né, em Houston. Não em Houston em Cidade... si. Então, é que era nos subúrbios. Tipo assim, em volta de Houston tem um monte de mini cidades. Como se fosse a região, né? A região de Houston. Então, eu morava, tipo assim, 10 minutos de Houston, mas era uma cidade, não vou dizer pequena, mas também não era grande. Chamava Katy, a cidade que eu morava. Katy, como, igual a cantora mesmo. Mas lá era muito bom, tipo assim, era uma cidade calma, era uma cidade mais familiar, então não era super agitada. E não sei, tinha muito espaço livre, era tudo reto, eu gostava. E era fácil, né? Tipo, acho que nos Estados Unidos as coisas a gente tem mais facilidade. Tipo, você vai numa loja, você encontra muitas coisas. Então, pra mim, eu com 17 anos, eu ficava tipo, uau, meu Deus. E ainda Gastar. que no Brasil eu moro em cidade pequena, né? Eu sou de Ouro Preto, então não sei, acho que acabou juntando. Eu estar nos Estados Unidos com eu estar em uma cidade maior. Então foi bem diferente para mim essa experiência. Comigo foi diferente já. Eu moro em Santos, que é uma cidade grande, né? Uhum. Eu fui parar numa cidade, acho que em Santos é 400 mil habitantes, a minha cidade aqui do Ah, é Brasil. E lá era 1.000 habitantes, a minha cidade, 400 alunos na escola. E eu era a única brasileira. Tipo, eu era a única gringa. Então, meio que eu fiz amizade rápido e fácil, assim, diferente do que você disse. Pra mim foi algo muito mais tranquilo, porque eu entrava, todo mundo meio que tentava falar comigo. Na Uhum. verdade, o pessoal achava que eu era americana. Aí, quando eu abria a boca pra falar, eles ficavam tipo, então você é, sabe? Uhum. Não sei o que foi Aham. acontecendo. Muitos deles me falavam assim, ah, a gente achava que você era americana, mas depois você abriu a boca, a gente percebeu que não é. Aham. Foi bem o contrário de mim, porque a minha escola, só a minha escola tinha 4.500 pessoas, né, lá. Então, e tinha muita gente de muitos países, porque o Texas, como tá bem perto da fronteira, né, do México, etc., tinha bastante imigrante, então tinha muita gente da América do Sul. Brasileiro tinha bastante também, não um montão, mas nossa, de 4.000, acho que tinha o quê? Uns 40. Então, eram poucos, mas continua sendo bastante, né? Tipo, 40 brasileiros. E não sei, a escola era enorme, a cidade era maior do que eu que morei, então foi bem diferente. Então, antes de eu ir até, eu ficava vendo diários de intercâmbio e eu acho que a maioria das pessoas acontece o que aconteceu com você, tipo, de ir pra cidade pequena. Até porque minha irmã, eu tenho uma irmã 2 anos mais nova, né? Ela fez intercâmbio de high school um ano depois de mim. E o intercâmbio dela foi completamente diferente do meu, porque ela foi para uma escola também muito pequena, que não tinha estrangeiro, tipo assim, tinha outros intercambistas, mas poucos. E ela foi para o norte, no Wyoming. Tipo assim, no meio da neve. Então foi. Eu acho que cada experiência é uma experiência, né? Diferente. Eu fui pro meio do mato, assim, tanto que eu voltei sem medo de bicho, sem medo de aranha. Eu não É. era muito curiosa. Mas, assim, comigo eu não esperava. Porque pra mim era tipo assim, ai, vai cair Los Angeles pra mim, sabe? Aham. Eu Vai acho. cair Califórnia. E nos diários de intercâmbio, eu sempre via, ai, diário de intercâmbio Califórnia. E assim, as escolas eram parecidas com a sua, que eram escolas muito grandes, aquele Uhum. corredor gigante de armário. A minha escola só tinha um andar. Quando Uhum. eu fui ver, só tinha um andar. Era high school junto com elementary, sabe? Era Uhum. Bem tudo pequenininha, né? pequena, todo mundo se conhecia. E era muito diferente dos vídeos que eu assistia. Tanto que, assim, pra mim foi um choque, assim, caiu muito na real quando eu cheguei de estar, assim, muito no meio do mato mesmo. A minha primeira casa, antes de mudar de família, era só a minha casa e o mato. Um Entendi. mês, gente, pra dormir, que eu assistia filmes de terror. Gente, era horrível. Porque Aham. pra mim, e você abrir a janela, só tem tudo preto, não tinha um poste de luz, sabe, na minha rua. Tipo, era muito Que assim, doideira, fácil. né? Mas eu acho que é isso. Tipo assim, querendo ou não, a gente acaba comparando, né? A gente acaba esperando alguma coisa. E aí, quando você chega.
Acho que todo mundo tem um pouco esse choque, sabe? Porque nunca é do jeito que você esperava, do jeito que você imaginou, nunca, nunca. Então, acho Sim. que a gente só tem que, assim, ver o lado bom, né? Igual você falou, de fazer amizade mais fácil. Pra mim demorou bastante, porque como era muita gente, meio que ninguém tava nem aí pra ninguém na minha escola. Então, tipo assim, chegava, a gente saía, gente o tempo inteiro. O que mais que era ruim? Porque como era uma escola muito grande, as regras eram muito rígidas, né? Então eu queria entrar em esporte e eles não deixavam, porque eu tinha perdido os testes e como tinha essas regras muito rígidas, eles não conseguiam flexibilizar para mim, que era intercambista. Então isso também foi uma desvantagem. Pra Mas mim, o isso eu bom. tentei Pode, fazer. Desculpa, tá meio pode que falar. Tá dando devagar. delay, né? Uhum. Pra mim, foi. Eu cheguei, eu queria ser cheerleader, né? Meu sonho. Falei, eu preciso torcer. Aí eu cheguei, falei com a moça, tudo, mesmo que o pessoal se conhecesse, as minhas regras também. Não podia usar blusa de alcinha, não podia usar piercing, não podia nada disso, assim, era bem rígido mesmo. E, assim, uma blusa com um negócio escrito, assim, que já ensinou alguma coisa, não pode também. A minha também. Assim, o bom, se alguém estiver assistindo, né, que quiser fazer high school, tipo, nessa questão de vantagem e desvantagem, o bom de você estar numa escola grande é que, tipo assim, é bem americana mesmo, tipo, bem filme, você vê muita coisa, tipo assim, a pista de atletismo enorme, e tem muita estrutura, né? Então, por exemplo, lá eu fiz aula de ciência forense, forensic science, e a gente tinha, tipo assim, jogos de sair caçando, tipo, ver sangue, tipo, não real, né? A professora fazia, tipo, umas charadas pra gente resolver. Eu fiz aula de produção de vídeo também, tipo assim, eu fazia parte do canal da escola e aí a gente gravava o morning show deles. E eu aprendi muito de, tipo, editar com a Adobe Premiere e de, assim, de luz, de áudio e etc. E não sei, tipo, isso é um ponto positivo e, Pra não mim, sei que é bonito, né? pra É. mim, assim, as classes a mais, né, além de histórias, as coisas normais que a Hum, gente tem no Brasil, pra mim as aulas eram tudo assim, tinha a computação que eu fiz, mas assim, eu aprendi Excel, que era uma coisa que eu já sabia, aham, Word, mas não aprendi edição de vídeo assim na escola. Eu sempre achei que ia ter jornal, também não tinha jornal na minha escola. Era assim uma uhum. coisa bem pequena e assim as pessoas não faziam muito, tanto quanto a gente vê nos filmes e quanto você tá falando assim. Ia ser um sonho pra mim aprender Adobe na escola, É, porque agora tendo que aprender na faculdade tá sendo difícil. é, Online. é. Mas é bem diferente assim, né? Não imaginava que fosse ser tão diferente, ter tantas vertentes no meio de assim, um intercâmbio, né? Que a gente acha que todo intercâmbio é igual, mas na verdade é super diferente cada um. Sim. Aí tem uma moça falando que na Europa os intercâmbios são mais na universidade chamados Erasmus ou Au pair. Então, o que eu fiz para a Espanha foi meio que um Erasmus. A minha universidade tinha convênio, então a única diferença de Erasmus para convênio é que no convênio você não recebe bolsa, né? E no Erasmus você recebe. Então, eu não pagava para estudar, mas eu tive que arcar com todas as despesas, né? Tipo passagem, aluguel, comida, etc. E a questão do au pair, eu tenho vontade de fazer. Não sei se você já viu, mas eu tenho vontade de ir para a França. Mas assim, o au pair você tem idade máxima e como eu faço faculdade também, eu não sei se agora daria por ser EAD, né? Só que as Mas fronteiras estão fechadas. você vai se formar quando? Então, é 5 anos na engenharia. Eu fiz 2 anos, 2 anos, aí no ano passado é federal. Então, no ano passado a gente não teve aula e eu tive aula na Espanha, mas agora eu terminei. Eu fiz 2 anos e meio de 5, então falta ainda bastante. Nossa, é verdade. Eu vou me formar ano que vem, né, em marketing. Ah, que Mas uma live de au pair agora um pouco, assim. Eu tava me arrumando e vendo uma live de au pair. Porque eu tenho aham. vontade de fazer. Eu Assim, acho que. por mais que a gente tenha quebrado muita cara com família, eu acho Aham. que eu ia preparada. E como eu tô mais velha, eu iria Exatamente.
Isso que eu falei, além da gente já ter tido a experiência, tipo assim, a gente sabe como que é você se inserir no ambiente familiar de outra pessoa. Então, eu acho que isso contaria muito pra gente readaptar, caso a gente fizesse de novo, sabe? Sim, Mas, o au pair é bom porque ele é um intercâmbio bem acessível, né? sim. É, Sim, se você dá um dinheirinho aí por um tempinho, você consegue pagar e o bom é que você recebe um salário por lá, né? exatamente. E receber na moeda local ajuda muito, né? Ainda mais agora E que tá tão caro. Massachusetts é o lugar que mais paga bem, pelo que eu acho que é Massachusetts. Em Uhum. inglês. Mas você tem vontade de fazer para os Estados Unidos mesmo? Então, eu tenho, assim, depois que eu morei lá, eu gostei muito do estilo de vida, assim, do... A única coisa que eu não gostava de lá era a comida, mas, assim, Uhum. tanto pra mim fazer a minha comida, tá tudo bem. Então, eu moraria lá. Eu acho, eu vejo como uma oportunidade de ficar, sabe? Entendi. De você Com ir e arrumar certeza. um emprego, talvez, depois. E eu também gosto muito de criança, eu já cuidava de criança quando Uhum. eu tava lá, então é uma Fazer possibilidade. também algumas vezes de babysitter, né? Sim, é. Assim, pra mim, eu acho que o au pair seria uma opção, mas eu talvez deixaria por último essa opção. Eu gostaria de fazer uma pós, alguma coisa De... de estudo primeiro. Eu também, a única diferença é o dinheiro, né? Porque para você, mesmo que você ganhe bolsa, continua sendo muito caro, principalmente se Sim. você for para os Estados Unidos para estudar, é bem caro, né? Tipo assim, para fazer universidade ou pós. Mas assim, possibilidade existe, né? É, não sei, talvez. Não sei, tem que ser positivo também, pensar positivo. É, pois é. E uma pergunta pra você, assim, o que aconteceu pro pessoal que tá na live aqui agora? Por que você mudou de família? Qual foi a razão principal, assim? Eu mudei. Ah, assim, é porque o que acontece, a razão que eu acho que aconteceu foi que a mulher ficou com ciúmes de mim. Porque ela ficou com ciúmes e ela ficava incomodada, porque ela estava acostumada a ficar em casa, ela não trabalhava, então ela ficava em casa o dia inteiro sem fazer nada. E quando eu estava em casa, e ela também, ela se sentia incomodada com tudo que eu fazia, por costume mesmo. Tipo assim, você tá acostumada a ficar sozinha, chega outra pessoa no seu espaço, você Sim. estranha, né? Só que assim, eu acho que a partir do momento que a pessoa ela busca receber um intercambista, você tem que estar preparado para isso, entendeu? Eu não tinha culpa dela não querer que eu fizesse barulho, dela não querer. Ela, assim, basicamente eu me sentia presa. E aí ela começou a ficar com ciúmes, porque o meu host dad, ele assim, ele fazia as coisas para mim, sabe? Ele era muito gentil. Então, não sei, ela começou a ficar. Foi por causa dela, basicamente foi por causa dela. Não sei uma razão, mas o momento que mais chocante pra mim foi quando eu decidi, tipo assim, vou mudar de família, foi quando ela falou, tipo assim, que eu fazia de tudo pra irritar ela, mas que eu fazia as coisas pra ele pra eu conseguir o que eu queria. Aí eu fiquei, tipo assim, É, não tem sentido. Como não, é? foi bem ofensivo, sabe? Tipo assim, como se eu, sei lá, se eu quisesse arrancar alguma coisa dele, se eu tivesse. Enfim. Aí eu falei, não, gente, não tem jeito, vou ter que sair. E foi a melhor decisão, assim, que eu podia ter tomado, gente. Porque a gente fica com medo também, né? Porque você pensa, e se piorar? Mas, É, nossa, não. melhorou em tudo. A minha mãe mesmo, a gente tava vendo. Esses dias a gente tava vendo aquela série The Act. Hum, Tipo assim, a mãe da menina me lembrava muito a minha primeira host mom. E eu comentei com a minha mãe isso. Ela falou: Meu Deus, imagina se tu tivesse ficado. Que, né? O que podia ter acontecido? Que a minha primeira host era, tipo, louca, né? psicopata mesmo, assim. Então, Tipo, pegava a faca e ficava brigando comigo com a faca, assim, na mão. A escova de cabelo. que doideira. E aí, assim, eu acho que uma coisa que foi muito boa pra mim foi o inglês, porque foi como eu consegui sair da situação, né? Porque senão não teria jeito, porque eu conhecia meninas que estavam na mesma situação, na mesma mãe que eu fiquei, e não conseguiram sair, mesmo reclamando, porque não conseguiam expressar o que estava acontecendo com Aham. detalhes. Aí, não, eu fui, peguei um papel, escrevi tudo o que aconteceu numa carta e dei pra minha coordenadora. Pois é, eu Mas foi bem.
A minha família tinha tido duas outras intercambistas antes de mim. Tanto que antes de eu sair, eu ficava pensando, mas se essas duas meninas deram certo, por que que eu não tô dando, sabe? Só que aí depois que eu saí, não, depois que eu saí, as duas me falaram, tipo assim, poxa, eu devia ter saído. Eu queria sair também, mas eu não tive coragem. Ou então, eu queria sair, mas minha coordenadora, tipo assim, não aceitou, sabe? E aí eu falei, faz sentido agora, porque às vezes a gente acha que o problema é a gente, né? Quando não é. Nossa, a minha, eu, assim, tinha uma menina brasileira que ela tinha morado com a minha uns 3 anos, assim, antes de mim. A menina já tava na faculdade, assim, tipo, fazendo medicina e eu tava no último ano do ensino médio. E aí a menina me mandou mensagem, tipo, meu, você tá com a fulana, toma cuidado com ela, ela já bateu em mim. Uns Gente, negócios assim, sabe? Eu não sei se foi essa ou se foi a espanhola que me contou aquilo, mas ela bateu em alguém. Mas eu lembro que a brasileira me chamou e contou as histórias dela também. E assim, eu percebi, com todas que eu conversei, que ela teve acho que umas 10, de que o problema não era eu, porque assim, uhum, aconteceu com todo mundo, só que ela era coordenadora também. Então ela entendi, tinha todas as coordenadoras. Isso que impedia que as meninas mudassem. entendi. E foi muito bom, assim, eu consegui mudar pelo menos. Foi ótimo. Também foi bom, né? E a sua família deu certo? Então, Assim, foi assim. Eu mudei para a segunda família, só que eles já tinham uma intercambista do Vietnã. Ela não falava muito bem inglês, mas ela era minha amiga, eu gostava muito dela. E aí, com ela, eles meio que me pegaram, só que eles viram que eles não iam ter condição financeira, mas eles eram ótimos. Só que uhum, eles entraram em contato e falaram que eu consegui, mas que eles gostaram muito. Tanto que, assim, eu não morava mais com eles, mas eu viajava com eles pra ir uhum, pra parque, ficavam, e eu uhum, me na host, porque eles gostavam de mim, mas eles só não ficaram comigo porque eles não tinham dinheiro. Aí eu mudei pra uma terceira, porque neles eu fiquei só uma semana. Aí eu fiquei um mês na primeira, mudei, fiquei uma semana neles, continuei o contato com eles, fiquei na terceira. E na terceira, assim, tipo, nos 3 primeiros meses, 4 meses, tava tudo ótimo, assim, eu me dava bem com as crianças, eu me dava bem com os cachorros, pais, todo mundo. Só que eu não sei o que começou a acontecer, eu não sei se era porque eu ligava muito pra minha mãe, assim, que eu conversava muito no FaceTime, que eles começaram a se irritar comigo. E assim, uhum. eu sou muito estudiosa, eu estudo tipo o dia inteiro porque eu gosto e é uma coisa que eu gosto de fazer mesmo, porque, sei lá, eu estudo muito. E então eu sempre, quando eu chegava na escola, eu fazia minhas tarefas, eu ia pro meu quarto estudar e fazer as coisas do canal também, tipo, tudo que eu tinha pra fazer. E eu acho que eles, não sei se eles não gostavam muito que eu ficasse muito no quarto, mas assim, toda noite eu saía e ficava com eles pra assistir TV, enfim. Eu Uhum. tentava estar presente também pra eles, sabe? Eu tentava não incomodar Aham. novos, né? A gente tá sempre assim, meio que com medo do que eles vão pensar, porque, né, já tinha acontecido Aham. um negócio. E aí, eu não sei o que aconteceu, que simplesmente eles reclamaram de mim. Aí chamaram a minha coordenadora e a minha coordenadora foi lá e eu te falar português. Tipo, eu tive que assinar um termo que eu escrever lá que eu não ia falar português durante a semana e no final de semana eu poderia ligar para os meus pais, porque eu tava falando com meus pais. Só que eu Aham. achei isso muito errado, porque, tipo assim, vai, eu sou menor, eu era menor de idade e, tipo, você impede a criança de falar com os pais dela, sabe? Eu achei isso Sim. muito errado. E aí minha mãe me ligou no meu aniversário e, tipo, era numa quinta, e aí ela escutou falando com a minha mãe em português e me expulsou da casa dela. E aí Gente. depois foi horrível, assim, tipo, nessa época, tava faltando só um mês pra mim, tipo, acabar o intercâmbio. E eu já Aham. tinha comprado beca, eu tinha comprado yearbook, eu tinha comprado tudo pra minha formatura. E aí, tipo, faltando 20 dias pra mim ir embora, eles me expulsaram de casa, porque eles falavam umas coisas, tipo, eles combinavam coisas comigo, que eu falava ok, e aí chegava, tipo, no dia que eu fiz o combinado, eles reclamavam comigo, dizendo que não era pra mim ter feito aquilo, que eles não combinaram nada e que eu tava quebrando regras. É difícil, né? Tipo, eles nem, sabe? Eles falavam uma coisa e depois era outra. E aí tinha também as crianças que elas
meio que armavam pra mim, sabe? Elas não eram muito de boa fé também, que nem tinha, como é que era o nome? Tarefas pra gente fazer. E a host escrevia no quadro, tipo, Mariana lavar a louça, fulaninho secar a louça, não sei. E ela ia colocando a tarefa no quadro. E aí o menino teve um dia que ele apagou tudo e colocou a minha tarefa que eu já tinha feito no nome dele e a tarefa do nome dele pra mim. Que isso, gente, que Ele doideira. não fez. Então ele, a mãe dele falou assim: Ah, você já fez a sua tarefa? Sim. Só que quem tinha feito era eu e ele botou o nome dele. E aí Uhum. depois, tipo, eles vieram brigar comigo e tal. E, tipo, foi mó briga, assim, por causa de nada. Porque eu tinha feito, eu expliquei direitinho. Eu falei, olha, se você quer que eu faça, eu vou fazer. A dele também, não tem problema. Mas, assim, eu vi ele apagar, porque eu tinha visto ele apagar. Só que eu fiquei quieta. Eu falei, ah, não vou falar nada, coisa de criança e tal. Só que depois, quando veio cair pra mim, eu fiquei muito chateada. Acho que começou aí, sabe? Sem Sim. contar que era super suja a casa. Nossa, muita coisa pra falar, desculpa. Ah, E, relaxa. e aí eu mudei. Só que quando eu mudei, eu tive que mudar de Oklahoma pro Arkansas, para outro estado. Que isso? Então eu perdi minha formatura, eu perdi o dinheiro que eu paguei na minha formatura, que não foi barato em dólar. Os meus pais estavam vindo para os Estados Unidos para minha formatura e eles estavam com o hotel tudo pago. Então, tipo assim, eles desembarcaram em Dallas, porque não existe voo direto para Oklahoma do Brasil. De Dallas, eles dirigiram acho que 4 horas pra minha cidade de Oklahoma, sendo que eu não tava mais em Oklahoma, eles tiveram que ficar nesse hotel, porque já tinha o hotel. E eles só puderam me ver, tipo, depois de uns dias, porque eram mais 4 horas de viagem, porque era em outro estado. Que isso, que doideira. Não sabia, isso eu não sabia. Não? Horrível. Eu perdi minha formatura por... Eu não entendo. Alguns americanos são muito confusos, assim. Eles não deixam claro o que eles querem, até mesmo em relacionamento. Tu tá conversando com o boy, lá dele come, coisas meio assim, né? É um pouco assim mesmo. É engraçado, né? Mas me conte da Espanha agora, como é que funcionou o seu intercâmbio? Por que que você está de volta no Brasil? Me conta aí. Ah, então, eu fui para Espanha. Eu comecei a olhar o intercâmbio em março, quando já tinha Covid, mas a gente não imaginava que ia tomar essa proporção, né? Então, eu fui aprovada no edital da minha faculdade, etc. E aí, quando assim, tava tudo muito incerto, então eu não tinha certeza se eu ia, se eu não ia. Eu fiquei, tipo assim, nessa incerteza desde março até agosto, que foi quando eu tirei o visto. E, assim, eu escolhi ir porque, como eu falei, a minha faculdade estava parada, né? E eu, sei lá, eu sempre quis ir para Espanha porque eu conheci um menino nos Estados Unidos que era meu amigo. E ele morava em Madrid, ele sempre me falava, tipo assim, ah, que Espanha é isso, Espanha é aquilo, você tem que ir um dia e tal. Assim, tudo que ele me contava de história acabou que, que não aconteceu comigo por causa do corona, né? Porque ele falava, tipo assim, ah, que a gente tem festa de rua, tipo assim, a gente sai. Porque nos Estados Unidos, eu não sei você, mas eu senti uma privação. Eu nunca fui muito festeira, né? Só que nos Estados Unidos, por a gente também não ter idade, assim, a cultura também é diferente. Então, eu tava sentindo falta de, tipo, dessa alegria, de você, sei lá, sair pelas ruas com seus amigos, tipo assim, enfim, aí quando ele me falou isso, eu já fiquei meio iludida, tipo assim, ai, que legal, quero ir pra Espanha um dia, né? Aí, quando saiu esse edital, tipo assim, meu primeiro plano era ir pra França, na verdade, porque eu tava estudando francês na época. Só que eu queria melhorar meu espanhol também, porque eu já falava, mas eu não era fluente. Então eu falei, ah, quer saber? Porque na minha universidade você pode fazer até 4 períodos fora. Então eu falei, ah, vou para Espanha primeiro para no futuro ir para a França também, quando eu já tiver com francês melhor, etc, etc. Então eu decidi por causa disso e em agosto eu fui no Rio tirar visto, enfim, o processo foi muito diferente, mas deu tudo certo. E aí eu fui para a Espanha em setembro. E em setembro as coisas estavam melhores, né? Tipo, como eles fizeram quarentena direitinho no verão de lá, em agosto, as fronteiras até estavam abertas dos outros países e tal. E minhas aulas estavam sendo presenciais, né? Com um montão de regra, mas a gente ia de máscara, mas a gente ia por umas 2 semanas, 3. Aí começaram a aumentar os casos e as aulas foram para online.
Mas, assim, mesmo assim, valeu super a pena, sabe? Porque as aulas online, eu não fiz amigos da universidade. Tipo assim, todos os meus amigos eu conheci de outras maneiras. Mas acabou que eu conheci bastante gente até. Tipo, eu conheci gente que eu gostei muito. Um deles até entrou aqui, mas acho que já deve ter saído. Porque não entendeu. Mas Mas foi muito bom, tipo assim, dentro das possibilidades, sabe? Foi difícil porque eu nunca nunca tinha ido, né, pra Europa. Então eu queria viajar, eu queria conhecer outros países, mas acabou que não deu certo, porque muitas fronteiras estavam fechadas e as que estavam abertas você tinha que fazer teste, e o teste era, tipo assim, 100 euros a PCR pra ir e depois outros pra voltar. Não, sem chance, tipo assim. E também tava tendo aquela coisa de você ficar 15 dias, vai, chegou num país. Quarentena, né? Então, dentro dos países europeus, tipo assim, como eles fazem parte do mesmo bloco, eles não exigiam quarentena, mas exigiam o teste. E então, assim, que tava muito caro mesmo. E, assim, lá, aproveitando, falando de dinheiro, eu queria, antes de ir, eu queria arrumar um emprego lá, né? Porque tá muito caro pra gente. E, tipo assim, você recebendo em reais, você vai para outro país, tipo, querendo ou não, é muito desvalorizada a nossa moeda, né? Então eu fui pra lá querendo arrumar um emprego. E assim, foi um pouco mais difícil do que eu achei, até por causa de pandemia, etc, etc. E eu achava que estudante podia trabalhar na Espanha. Assim, em teoria, você pode. Só que é um processo muito complicado, burocrático, que demora, que, tipo assim, que a maioria das empresas, assim, né? A maioria dos lugares não está disposto a fazer isso, para te contratar. Então, eu percebi que eu não ia conseguir trabalhar, tipo assim, com carteira assinada. E aí eu comecei a buscar outras formas de ganhar dinheiro, né? Então, eu tava dando aula de inglês lá. Eu dei aula de inglês para umas crianças e para uns adultos também. Eu dei até aula de português para almoço, só que por causa do Covid também estava prejudicando um pouco, tipo, a mobilidade, porque o que eles faziam na Espanha é você colocar um limite na cidade, sabe? Tipo, você não pode sair dessa cidade. Então, eu não podia sair da cidade que eu morava e ninguém podia entrar. Em alguns momentos, né? Então, quem era de fora não podia vir, enfim. Mas, assim, foi muito bom, né? Eu acho que a cultura deles é mais parecida com a nossa. A minha impressão é que a Espanha é meio que uma metade, assim, um ponto médio entre Estados Unidos e Brasil. Porque, não sei, eles não são tão abertos como a gente, tão amigáveis, mas eles são bem mais parecidos que a gente do que nos Estados Unidos, por exemplo, sabe? A questão de cultura também, de feriado. Às vezes eu tava lá, aí tinha um feriado. Eu descobri aqui que no Brasil também tinha feriado, sabe? Tipo, feriado de santo, enfim. Mas a comida também é bem mais parecida, não sei, a língua é mais parecida. E o espanhol, assim, o espanhol da Espanha, eu achei ele mais difícil do que o espanhol da América Latina, porque eu já tinha ido pro México e pro Chile. E aí, nesses países, tipo, eu entendia melhor e as pessoas me entendiam melhor. Então, quando eu cheguei na Espanha, eu já achei bem mais difícil do que nos países que eu tinha ido antes. E como não estava tendo aula, né? Eu não estava praticando tanto e eu falava muito inglês, muito inglês. Porque era a minha zona de conforto, assim. Eu não queria. Não sei por quê. Tipo assim, eu sempre tive uma mentalidade de não me importar se eu tô errando, sabe? Porque para aprender você tem que errar. Você tem que ir errando, errando, errando até a hora que você acerta. Mas não sei por quê, com o espanhol na Espanha eu fiquei meio travada. Então eu ficava com vergonha e eu falava muito inglês. Mas aí chegou um momento que eu falei assim: olha, se eu ficar falando inglês, não vou aprender. Porque como eu tava com outros intercambistas, eles me entendiam, né? Se eu falasse inglês, os meus amigos me entendiam. No futuro eu tenho que ir para Portugal. Pois é, eu fiquei muito amiga de uma menina. E aí eu falei com ela que quem sabe a gente se encontra um dia, né? Eu nunca fui para Portugal, tava bem perto bem perto assim, né? 3 horas, 4 horas de onde eu morava na Espanha. Certo, pergunta seu. Pra gente é pertinho, né? Gente, meu gatinho tá tentando entrar no meu quarto. Que eu vou mostrar ele. Também, eu sou portuguesa. Aí é difícil, eu preciso. Ai, que fofo!
Ai, É a estrela. Ai, não me a mostra, live filho. ficou fofa agora. Oi? A live ficou mais fofa. Pois é. Coitado, E será que ele vai ficar andando mesmo? a Espanha e os Estados Unidos e o Brasil, qual que foi o melhor para você, assim? O que é mais vantajoso e onde foi mais legal morar? Nossa, essa pergunta é muito difícil, porque foram momentos diferentes da minha vida, né? Tipo, nos Estados Unidos. Ah, ele tá brincando com o meu carregador aqui, ai meu Deus. Oliver. Mas na Espanha, como eu já fui mais velha e eu morava sozinha, tipo assim, eu morava, na verdade, num apartamento com dois espanhóis e uma menina da França que chegou no final. Oi, Giovana. Foi mais... Aí, aí foi, tipo assim, uma experiência diferente. Eu tinha 21, 22 anos, né? Nos Estados Unidos. Eu tinha 17. Opa, foi mal. Mas, nossa, eu acho que assim, as duas foram únicas de uma maneira diferente, sabe? Tipo, eu não saberia escolher. Eu até penso nisso às vezes, tipo, não saberia escolher de verdade, porque foi muito diferente, né? O Brasil, assim, eu gosto muito do Brasil, tô feliz aqui, enfim, só que igual eu falei, eu gosto muito de viajar, né? Eu gosto muito de conhecer lugares e eu sei que, infelizmente, se, por exemplo, se eu morar aqui, eu não vou ter tanto dinheiro para viajar, porque, principalmente convertendo, né? Então, eu não penso em morar aqui para sempre, mas assim, não sei também. Vamos ver o que acontece, né? Eu acho que ninguém que faz intercâmbio pensa em morar, que nem, por exemplo, tem É, uma música que eu descobri, nessa música ela disse assim, como pode eu estar, tipo, homesick na minha própria casa, sabe? é, Porque desde que eu voltei do intercâmbio, eu tô muito homesick de lá. sim, não, Mas mas é. tava, não tava homesick daqui, sabe? Lógico, eu tava com muita saudade da minha, do pessoal, mas assim, do estilo de vida eu não tava, tipo, nada homesick daqui. Sim, sim. Eu E eu já fiquei, nos primeiros meses eu fiquei bastante, mas eu acho que foi porque eu tava me sentindo sozinha, nem era saudade. Assim, era saudade também, igual você falou, da minha família, os meus amigos, mas o estilo de vida eu também, se eu tiver que escolher, não sei, não, eu acho que eu me identifico mais com um dos outros países, assim. Não sei. também. Mas que nem você tava falando também de como assim a gente foi novinha. Então, assim, pra mim também era muito difícil. Pai, alguém me chamava pra ir pra uma festa à noite. E os meus hosts estavam no quarto deles. Eu não tinha coragem de bater na porta e pedir pra ir, sabe? Eu não ia. Tipo, eu não fui pra nenhuma festa, só no, tipo, não, tipo assim, faltando, acho que uma semana pra mim vir pro Brasil, eu fui numa festa que aí eu pedi pra minha host, que era minha host nova, né? Que eu Uhum. mudei de casa, eu falei, ai, quer saber? Eu já fui expulsa mesmo da família, não tem como eles me expulsarem de novo, que eu já tô indo embora. Eu vou pra uma festa então. E foi super legal, tipo, valeu a pena, não me arrependo de eu ter ido. E a É, minha era mais aberta também, a minha última host. Tipo, eu falei, olha, eu vou pra uma festa e tal, e ela aceitou super na boa. a minha segunda família também. A minha primeira família era de boa até quando saía. Eu pedia, tipo assim, eu não ficava com vergonha, não. Não, nem é vergonha, tipo, eu ficava um pouco com a sensação de, sei lá, não, eu não Você, gostava de ter que pedir. né, É, parece exatamente. uma coisa errada. É isso, mas exatamente, você fica com uma sensação de que você tá fazendo algo ruim. Só que eu falava, gente, não, e eu tô aqui pra aproveitar, então eu pedia. E eles deixavam, tipo assim, não sei se eles ficavam muito felizes com a situação, mas eles deixavam, né? Só que a segunda família, eles eram mais abertos também. Tipo, eu acho que como a gente se sente depende muito do ambiente. Porque a minha segunda família, o ambiente que eu tava, eu sentia que eu não tinha que ter medo nem vergonha de pedir pra sair. Era uma coisa muito mais natural, sabe? Eu queria ir em algum lugar, eu pedia, eles falavam que tudo bem. E aí eu ia, tipo, festona, assim, eu não fui nenhuma, pra falar a verdade. Tipo, era mais festinha, tipo, com amigos, assim, pouco. Ah, pô, comigo era assim, vai. As três primeiras, eu tinha muito essa. Eu sentia que eu tinha que ser uma pessoa que eu não era. Nas Aham. três. Porque o pessoal era muito religioso, muito. Você teve quatro famílias, que
Então, tipo assim, eu sou até, você vai, eu acredito em Deus e tal, mas o pessoal era religiosíssimo, assim, de tipo, ai, nossa, não pode ter escândalos e tal. Só que o pessoal da minha escola era normal, um pessoal tranquilo. Tinha um ou outro mais religioso, mas o pessoal era tranquilo. E aí, na última família que eu mudei de estado, o pessoal já era mais liberal. Tipo, no Entendi. estado, que era divisa, na verdade, com Oklahoma e Arkansas. Uhum. Então, assim, a minha host era mais aberta, Sim, a minha host ela era mais parceira minha, tipo assim, não sei, bateu muito o nosso santo, deu muito certo, gente. E eu até fiquei com pena, falei, ah, eu devia ter vindo aqui mais cedo, devia ter brigado com a host antes, com a outra host. é, Porque eu teria aproveitado mais a vida em família. Mas em compensação, eu gostava da escola de lá e eu gostava da família sim, daqui. Então não tinha pra ter, entendi. como ter os dois. Pois é, tem que fazer escolha, né? Infelizmente. Assim, escolha não, né? Porque no caso foi eles que escolheram, não você, mas não dá Sim, pra ter tudo, né? é muito essa coisa de, tipo assim, de eu sentir que eu tô incomodando de pedir pra sair, sabe? O que eu Sim, fazia era, tipo, ai, posso dormir na casa da fulana? E aí eu podia fazer o que eu quisesse, né? Porque sim. vivia É, do meu mas isso marido. é idade também, né? Porque querendo ou não, quando você é menor de idade, a família se sente responsável por você. Então, por exemplo, acho que no intercâmbio de au pair já não aconteceria isso, porque você tá, querendo ou não, você tá trabalhando, então você tem seus horários, você tem seu dinheiro. Eles não podem falar sim ou não, sabe? Tem umas au pairs que, tipo assim, passam pela mesma coisa, porque eu tô num grupo que tem umas meninas que elas contam, né, a experiência delas, e tinha uma menina contando que a host dela não deixava ela sair, tipo, voltar até depois das 10. E, tipo assim, tratamento de criança pra quem tem 23, Ah, 24. aí é difícil mesmo, né? Ia ser pior. Aí vai de cada uma da família, né? É. Mas estão perguntando aqui pra gente, ó, mana, você vai para pro exterior só? Ou só está passando a quarentena? Desculpa. Eu tô com falta de ar, eu não sei o que que tá me dando. Não, Eu, ótimo. É, então, Gio, eu fui para a Espanha com visto de estudante e aí meu visto venceu no, é tipo assim, no dia que eu voltei, meu visto venceu. O visto tem duração de 180 dias. Aí eu fui, o visto era do início de setembro até o dia 12 de março, 12, isso. Aí, para eu renovar o visto e ficar lá mais, eu teria que continuar estudando lá, né? E como eu faço faculdade aqui, eu não sabia se as aulas que eu ia fazer lá iam ser aproveitadas. Então, eu ia atrasar um semestre da minha faculdade e ficar mais um semestre gastando em euro, né? E eu tava dando aula de inglês, etc. Eu trabalhei até de fotógrafa algumas vezes. Eu levei minha câmera e tal. Mas não era um dinheiro assim que daria para eu viver mais um semestre, sabe? Se eu ficasse fazendo só isso, porque tinha aluguel, etc, etc. E então eu decidi voltar, assim, eu voltei em março, quando meu visto venceu. E não sei se eu tenho plano de voltar, né? Porque como eu tô namorando um menino de lá, e aí eu não sei ainda muito bem o que vai acontecer, mas eu acho que para a Espanha, assim, como estudante, eu não vou voltar, não. Eu vou ter que terminar, né, meu curso, assim. Eu penso em fazer alguma coisa nos próximos anos, ou au pair, ou então, não sei, nem que seja visitar e ficar um mês, por exemplo, trabalhando em acampamento, ou travel, o work and travel no verão, né, do nosso verão. Mas, não, eu vou ficar aqui por enquanto, eu voltei a morar aqui. E a outra pergunta, se eu iria para outro intercâmbio, mas sem host family. Eu iria super, tipo assim. Eu gostei muito dos Estados Unidos também, né? Assim, não sei se é o país que eu gostaria de morar para sempre, mas eu super moraria lá por mais tempo de novo. Só que, assim, para eu fazer outro intercâmbio lá, seria um intercâmbio provavelmente de trabalhar, né? De receber alguma coisa em dólar, porque aí fica mais acessível, né, pra gente. Então, eu faria. Sem host family, assim, faria também, porque o bom da host family, principalmente quando é seu primeiro contato com o país, na minha opinião, é que você aprende a língua muito rápido, né? Porque, igual eu falei, na Espanha, eu tava morando sozinha,
Então, eu não precisava de aprender a língua. Eu aprendia, mas assim, sei lá, até porque também eu morava com gente jovem, então se eu falasse inglês também eles entendiam. Mas assim, a diferença, o meu inglês evoluiu assim com a host family muito mais do que evoluiria sem a host family. Então a diferença, a vantagem pra mim é essa. Mas eu faria sim um intercâmbio sem a host family. Porque o que eu senti com a roxa é que você aprende inglês do dia a dia. Na escola, você aprende coisas muito específicas. E eu sinto que na escola de inglês, mais assim, coisas para se você for viajar, Sim. sabe? Falando aqui, feliz cumple. É aniversário dele. Ah, é feliz cumpleaños, né? Sim, Certo? isso mesmo. Parabéns pra você. É. Gente, faz muito tempo que eu não faço live. Acho que a última live que eu fiz, eu tava nos Estados Unidos ainda. Nossa, nossa, e eu lembro que quando eu morava lá, todos os meus amigos, tipo, me acompanhavam muito, tipo, Aham. quando sabia o que estava acontecendo comigo, eu falava, gente, como é que você descobriu? Aham. Foi assim, Me quando eu hello, fui, sister. Hey, Jen. I miss you so much. ai, quando eu fui, eu não moro ninguém, assim, e quando eu fiz aquele vídeo, tipo, todo mundo meio que assistiu e eu fiquei meio assim, gente, foi muito doido, assim. Quando viraliza, né? É muito diferente. Eu faço publicidade e propaganda aqui no Brasil e a Carol faz engenharia. Isso. I miss you more. Olha, We are like talking about my exchange year, and I was just like I told her how much I miss you all. Like seriously, you guys were the best host family ever. that's cute. Ai, que fofinha. Ai, gente, saudades do Natal. Eu tenho saudade de verdade. Muito, muito, muito. Eu falo com a minha melhor amiga de lá todas as quintas-feiras pelo FaceTime. E Legal. que ela, tipo, ai, não sei, a gente conversa ainda. Tipo, já faz 3 anos que eu voltei, eu acho. Voltei em 2018. Ah, foi um ano depois de mim, né? Foi. Eu acho que você foi uma das pessoas, assim, que eu assisti, porque na época eu só pensei em fazer intercâmbio, lógico, sempre quis, mas eu achava que era uma coisa muito impossível por causa Uhum. de caro, né, de preço e Sim. tal. E aí eu falei, quer saber? Eu vou tentar, eu vou mandar e-mail. E meio que foi, tipo assim, eu fui aquela criança teimosa que pegou e chegou nos pais e falou, mãe, marquei uma reunião lá Eu na... também, na agência. Aham. Eu fui exatamente assim, tá marcado. Mas, nossa, foi difícil, viu, com meus pais. Mas deu certo, deu certo. E na época que a gente foi, o dólar ainda tava baixo, né, assim. Oi? Como? Ai, Ah, eu nem passei o preço pra eles, eu deixei eles descobrirem lá. não, eu também não, mas eu falo que, assim, mesmo sendo caro, acho que hoje em dia tá bem mais caro, viu? Porque o dólar aumentou muito. A minha mãe tá assistindo aí. Pois é, né, mãe? Difícil de Oi? convencer. Muito difícil, nossa. Mas foi Nossa, bom. Não, foi, tipo assim, uma das melhores decisões que eu podia ter tomado. e meu, vou te falar uma coisa, não sei se você acredita na lei da atração, mas eu tava vendo assim, esses dias eu tava revendo, assim, as coisas que aconteciam comigo antes do intercâmbio. E eu lembro que na época eu falei pra minha melhor amiga assim, tipo, um ano antes, eu falei, amiga, de brincadeira mesmo, sabe? Amiga, eu vou pros Estados Unidos fazer intercâmbio. E, tipo, não tava nada certo, eu nem tava pensando nisso na época. E ela ficou tipo, ai meu Deus, não acredito. Eu queria ver a reação dela e era só isso, era uma brincadeira de criança. E depois de uns 2 anos, ou um ano, não sei, eu fui. E aí quando eu tava embarcando, ela falou, nossa, você tinha brincado comigo, agora é verdade. É, Tipo, foi muito assim, doido. não sei se eu acredito muito, mas assim, eu sei que a atitude e o pensamento contam com toda certeza, porque eu, até mesmo indo pra Espanha, eu sempre, assim, no fundo, eu sempre acreditei que ia dar certo, sabe? Tava tudo meio que falando que não, tipo assim, faculdade parando, então, tipo assim, consulado parou, passagem tava difícil, então tava, tipo assim, tudo falando, não, não vai dar certo. Meus pais também, de novo, né, mãe? Falando que não, que era perigoso e tal, mas eu sempre acreditei que ia dar certo. Então, tipo, acho que, não sei.
de lei da atração, não sei muito, mas eu sei que o que a gente acredita conta, sabe? Tipo assim, pensar positivo e tal. Ajuda bastante. Sim, eu acho que quando eu comecei a ver vídeo de intercâmbio e ver diário de intercâmbio e tal, eu comecei a acreditar tanto que poderia dar certo que eu acho que deu, sabe? Antes, pra Sim. mim, era muito impossível e, tipo, eu nem consigo acreditar que isso deu certo ainda, sabe? É uma coisa. É, não, mas eu me sinto assim às vezes também. Principalmente com o da Espanha. Tipo assim, foi, sei lá, foi. Parece que não foi real, sabe? Ou a K fez outra pergunta, que ela também faz engenharia, se eu pretendo seguir a carreira aqui, eu acho que pra fora é mais jogo. Então, essa é uma pergunta muito complicada, porque assim, depende, você tem que colocar qual que é o seu objetivo. Querendo ou não, é uma pergunta um pouco profunda, mas tipo assim, o que que você quer fazer da sua vida? Tipo, o seu objetivo é ter dinheiro, o seu objetivo é estar perto das pessoas que você gosta, porque muita gente tem sonho de mudar de país, mas, gente, é muito difícil deixar sua família, né? Então você tem que levar tudo isso em consideração. Mas eu, assim, igual eu falei, eu pretendo morar fora. Não sei como nem onde ainda. Mas eu não sei também, porque querendo ou não, você validar diploma também já tem todo um rolê. E engenharia, tipo, engenharia eu acho que ainda é um pouco mais fácil, porque é meio padronizado, né? Mas, assim, eu pretendo tentar, sabe, ir para algum país. Eu só não sei se logo depois de formada, se eu tento achar alguma coisa aqui primeiro ou se eu já tento buscar algum emprego fora, porque é difícil também, gente. Sei lá, eu acho que se arrumar um emprego no exterior não é tão fácil. Tem gente que coloca assim como se fosse uma coisa super fácil, mas não é, sabe? Então eu acho que tem que ter os pés no chão, mas lutar pelo que você quer ao mesmo tempo, né? É, também uma dica que talvez possa te ajudar. Eu fiz até uma live, a última live que eu fiz, que foi com a Babi, ela estuda em Portugal, ela faz faculdade Uhum. lá. E ela estava falando que um diploma europeu abre portas para você em qualquer país daí da Europa. É Então, assim, verdade. seja um grande negócio, você, como é que é? Transferir a faculdade para algum desses Mas é países. muito caro. É, assim, assim, não sei, aqui eu estudo de graça, por exemplo. Se eu transferisse para qualquer outro país, primeiro que eu não conseguiria aprovar não, aproveitar a maioria das aulas, né? E segundo que mesmo você ganhando bolsa, enfim, é caro você viver lá, etc. Então eu não E, penso muito nisso. Talvez fazer um mestrado, alguma coisa, é uma possibilidade, né? Quem sabe? sim, eu não conheço muito, assim, de faculdades na Europa, a Uhum. não ser que eu, tipo, acho que alguém me conte e tal. Mas pelo que eu escutei de algumas amigas minhas, na Itália eu acho que é de graça, se eu não me engano. É. Faculdade na Itália tem faculdade de graça. Na França Mas também tipo, é barato, sabe? Assim, barato. Tipo, se você olhar mensalmente, não é caro, principalmente comparando com os Estados Unidos. Só que, igual eu falei, tipo assim, pra você viver lá, tipo, aluguel, tudo, né? Exatamente. Então, é um pouco mais complicado, mas quem sabe, né? Assim. sim, para mim no meu intercâmbio dos Estados Unidos já era caro para mim manter aqueles US$ 500 que meu pai me mandava, que não era Isso, querendo porque não. não tinha aluguel e comida, né? Tipo assim, a gente meio que não tinha gasto fixo grande, então. É, tipo, eu morei a maior parte do meu intercâmbio numa família que não me dava comida, então eu meio que tinha que arcar com a minha comida. É isso. Então, por isso que eu não, tipo assim, não sobrava dinheiro, assim, muito dinheiro Sim. pra mim. Então, Eu nunca gastei muito com comida, ó, não. eu Eu passei um pouquinho gastava com comida só quando eu saía. Tipo assim, se eu fosse sair com os meus amigos, aí eu comprava, mas na casa eu comia a comida deles. na casa, tipo assim, todas foram assim, menos a que eu morei por mais tempo. Eu morei 6 meses lá. E, tipo, Entendi. não foi assim, infelizmente. É, Mas é caro mesmo e tem que ver, tipo assim, o que você. Qual é a sua condição? O que você quer para sua vida? Tem muitos fatores. Mas, assim, eu vejo que nada é impossível. Se você quer muito alguma coisa, vai atrás. Arranje seu jeito. Você vai exatamente. conseguir, às vezes, uma bolsa de estudos
talvez uma full ride, não sei. Às vezes Sim, você ganha algum contest que tem. Tá tendo várias coisas também, assim, várias sim. oportunidades de bolsa. Eu sempre tô mandando também no meu grupo do Telegram as oportunidades de bolsa que eu vejo. E é isso, a gente tenta se ajudar, né? Porque a É. gente quer que a gente quer que vocês realizem o sonho de vocês também. Então, qualquer coisa, estamos aqui para Uhum. conversar. Isso aí. E, É, Carol, quer acrescentar mais alguma coisa? não, acho que não. Se alguém tiver mais alguma dúvida, ou não sei. Eu tô, assim, eu parei de postar no canal, né? Mas eu tô com planos de voltar a postar, assim, regularmente. Eu tenho uns vídeos que eu gravei na Espanha. E, enfim, não sei se alguém também tiver alguma dúvida, talvez tenha vídeo, né, explicando, ou meu ou seu. Então, Sim, assim, a obrigada pelo Carol. convite. Oi? Não, eu tô falando que você tem um canal O que. canal é Eu tava, Carol Cunha, é meu nome mesmo. sim, sim, eu tava vendo hoje que ele tem 70 mil seguidores, né? Tipo, é É, muito. é bastante, né? É É muita gente. bastante. Eu acho que eu cheguei até 82 mil, mas aí depois que eu voltei, as pessoas pararam de escrever. Então é meio tipo, Mas não não. sei. Sabe o que eu descobri? Comigo aconteceu isso também. Eu tava com 55 mil, agora eu tô com 51. E tá baixando cada dia mais. Mas sabe por quê? Faz tantos anos que a gente foi e agora não tá tendo mais fluxo, porque eu percebi que se você para de postar, Eles meio que param de. o YouTube te corta, te dá um shadowban. Então, Exatamente. eu percebi foi que o YouTube também vai tirando os seus seguidores inativos. Então, tipo, Uhum. vai excluindo a tua conta, tipo, vários automáticos, assim. Às vezes não é nem. Faz sentido, pode ser isso mesmo, mas é o que você falou, né? Quando você não posta regularmente, meio que as visualizações diminuem, engajamento, etc. Engajamento não, né? Como que a divulgação do próprio YouTube, né? Tipo assim, seu vídeo para de aparecer em recomendados e tal. Então, não sei, mas eu. Falar que isso mexeu muito comigo, tipo, psicologicamente, fiquei tão mal. Não, mas comigo também um pouco. Quando você decide, Porque, não sei. assim, e não dá certo, é tão triste. Não, mas é igual. Eu já tô pensando, igual eu falei, eu tô pensando em gravar. A minha mãe tá te perguntando se você é gaúcha. Não, não, eu sou de São Paulo. Aí. Mas não sei se eu voltar a postar. Enfim, se alguém tiver ideia de vídeo também, gente, é só mandar pra mim na DM, que eu sempre leio e tal. E é isso. Acho que eu falei tudo já. Sim. Bom, já que ninguém tem mais perguntas, eu queria te agradecer por estar aqui. Para mim, sério, é uma honra te assistir quando É. ainda tinha sonho. E você foi uma das pessoas que me influenciaram aí. E, tipo, sério, muito obrigada. Eu E que agradeço pelo convite, viu? Foi um prazer, de verdade. Fico muito feliz, assim, de contribuir com algo positivo. foi ótimo, sério. Teve muito conteúdo legal aqui, muito aprendizado. E qualquer coisa também pode contar comigo para o que precisar, pode me chamar também. Digo mesmo. Digo mesmo. Então, muito obrigada. Um beijo, Obrigada a você. Beijão. beijo. Tchau. Tchau, tchau.